texto bíblico começa em Mateus capítulo 1, falando sobre um tema que chama a nossa atenção. E a gente vai ver que Mateus está escrevendo, você tem 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. E os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são parecidos, mas eles têm a história contada um pouco diferente do outro, porque eles têm um objetivo, têm uma razão para escrever do jeito que estão escrevendo. E hoje então nós vamos ver quando Deus muda a história, baseando-se no início de Mateus, que tem um texto assim muito peculiar, que talvez a gente nunca imaginou que valeria dar muita atenção para o texto que diz o seguinte: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Como você pode observar, logo no início, os 2 nomes que merecem uma atenção são Davi e Abraão. Mateus está querendo mostrar para o ambiente judaico, já que Jesus é o Messias de Israel, ele nasce como cumprimento das profecias que estão nas escrituras hebraicas, e lá nós vamos ver que então ele está querendo, né? Opa, o negócio está animado, está vendo só? Até tem uma profecia adélmica aqui que se cumpriu, debaixo da concordância saiônica. Então a coisa foi bem especial. Mas o que acontece é que nós vamos ver que Mateus quer mostrar, a genealogia começa em Abraão, que Jesus é o outro Abraão, que Abraão é aquele que, por meio de quem haveria bênção para todas as nações. Jesus está sendo esse outro Abraão, em conexão com o que nós sabemos do início. Jesus também é outro Moisés, porque Moisés recebeu a palavra divina, a lei. Jesus está sendo o profeta, aquele que está trazendo a palavra divina. Moisés foi no Monte Sinai, Jesus no Monte das Bem-aventuranças. Moisés trouxe os mandamentos, a lei de Deus. Jesus, as bem-aventuranças, em sintonia com essa lei. E Jesus é outro Davi, ou melhor, ele é o filho de Davi. Então, o objetivo da genealogia é muito nítido em fazer essas relações. Então, ele vai mostrando como desde Abraão, passando por Davi, Jesus aparece aqui como esse que nasce como Messias, o rei prometido. E a genealogia continua. E ela diz assim: Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Preste atenção nos textos destacados. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia, momento importante na história. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde, Eleazar, Eleazar, Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi. Olha o detalhe, hein? 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 do exílio até o rei, o Messias, o Cristo. Quando a gente lê isso, todo mundo fala: a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é luz para a minha vida. E na hora do vamos ver, quando o pessoal começa a ler a Bíblia, vamos ser sinceros, muita gente não lê muito, especialmente textos como esse, né? O pessoal pega em 1 Crônicas, assim, são 9 capítulos de genealogia, só com oração forte para passar por tudo aquilo ali. E a gente lê um texto como esse e fala: e que isso vai
a ajudar e abençoar a minha vida. Aliás, conheço até umas pessoas meio sem noção que abrem um texto desse, escolhe um nome qualquer e põe no filho. E aí ele vai passar pela grande tribulação, uma coisa complicadíssima. Por que que genealogia é importante? Porque é que ela está registrada na palavra de Deus. Primeiro, o que é importante entender para mostrar a importância da história. Por quê? Porque às vezes a gente pensa em Deus muito limitadamente. Parece que Deus só conhece a nossa realidade, o nosso mundo, a minha situação peculiar. E a Bíblia quer dizer o seguinte, escuta, você passa por aflição, você tem problemas, você está achando que não há solução, o seu pecado não tem perdão, a sua vida está complicada. Deus tem agido na história através dos séculos, e Ele tem um currículo extraordinário, Ele tem feito trabalho na vida de tanta gente. Então fique sabendo que o Deus que abençoa o meu coração, que traz a sua palavra a nós, que faz tantas coisas, é o Deus que tem agido durante tanto tempo na vida de tantas pessoas. Isso quer dizer que Deus está agindo por muitas gerações. Ele não é, aprendiz de abençoar crente. Ele não está tentando ver como é que ele faz para desenrolar a sua vida. Ou seja, Deus tem experiência. E então Mateus vai dar, não só Mateus, vários textos bíblicos vão mostrando para nós como é que Deus tem agido através da história. E aqui é interessante, Mateus tem todo um cuidado especial de organizar a genealogia de uma maneira muito peculiar. E preste atenção, na genealogia não entrava todo mundo. A lista das pessoas tem as pessoas selecionadas. Quando a Bíblia usa a palavra gerou, pode significar que foi o pai, que foi o avô, foi o tataravô. Não é uma lista realmente totalmente pai e filho. Significa uma lista dos nomes que merecem destaque, como um álbum de família, as pessoas principais. E ele fez questão de dizer que nós temos aqui 3 grupos de 14, 14, 14, 14, que dá 42. E vocês observaram bem, 14 é 7 vezes 2. 7 é o número que faz referência à ideia de uma coisa completa, perfeita. Então, intencionalmente, Mateus faz isso. Olha, começa em Abraão, depois vai até Davi, de Davi vai até o momento do exílio na Babilônia, e do exílio da Babilônia vai até o nascimento de Jesus, 42 pessoas que estão separadas na genealogia. Mas quando a gente presta atenção e olha, e ninguém faz isso, e vai olhar direitinho, se você for contar os 42, vai descobrir que os 42, na verdade, são iguais a 41. E que matemática é essa que a Bíblia tem? Que 41 é igual a 42? Porque o professor tem que dar certo nessa conta estranha. Porque pela intenção de Mateus, ele quer agora mostrar especialmente que o nascimento de Jesus está relacionado com o filho de Davi, o Messias, o rei. Jesus é esperado como sacerdote, como profeta e como rei. E aqui o foco é rei. Por isso, quem é a pessoa importante no detalhe? É Davi. Então observe que Davi fecha a primeira contagem e abre a segunda. Ele é contado 2 vezes. Por isso, nós temos 42 genealogias, sendo Davi fechando uma e abrindo outra. E aí nós temos os momentos especiais, quando Deus chama Abraão, quando ele faz a promessa a Davi, institui-se a monarquia, Davi como sendo o rei que representa o Senhor. Isso vai até a época do exílio na Babilônia, quando parece que tudo que Deus prometeu não vai funcionar, que a sua promessa se foi, e até o cumprimento da chegada do rei davídico, do filho de Davi, o Messias Jesus. E por que Mateus faz questão de fazer tudo com o número 14? Vamos descobrir? É muito interessante. Nada é dado aqui sem uma compreensão. Não tem ponto sem nó aqui. Davi, em hebraico, é David. E
se escreve em hebraico com 3 consoantes, que são exatamente a letra Dalet e Vav. E aí, o que a gente sabe? Os números hebraicos também são representados por letras. A letra tem 2 valores, o valor enquanto letra e o valor enquanto número. Então, a letra D, Dalet, vale 4. E o Vav, que a gente translitera por V, vale 6. Olha lá, Davi dá 14. Olha aqui, né? Parece que o Mateus tem toque, né? Ele quer fazer tudo direitinho, assim. Gostava de brincar de Lego, né? Davi deu 14. 14, 14, 14. Está vendo só? A riqueza literária, a organização, assim, para a coisa ficar na mente. Quer dizer, a pessoa daquele ambiente, daquele contexto, com aquela cultura judaica do primeiro século, ele ouvia, ele ouviu, ele acompanhou isso, ele entendeu a coisa nessa profundidade, no detalhe maior, mostrando que Jesus é esse descendente de Davi que nós estamos esperando para trazer a bênção de Deus. E aí, olhando para essa realidade, a gente descobre muito claramente a intenção de Mateus. Por quê? Porque quando você vai comparar a genealogia de Mateus com a de Lucas, você vai ver que elas são diferentes. E parecem alguns nomes numa, outros nomes na outra, como você pode ver, né? Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá. Na outra de Lucas, Davi, Natã, Matatá, Mená, Meleá, Eliaquim. E Jacó, José, Maria, Eli, José, Maria. Que história é essa? O que acontece é que Jesus é filho legal, jurídico de José. E como ele é filho de José, e José é descendente da casa de Davi, ele é da tribo de Judá, Mateus, nesse contexto mais judaico, está dizendo, olha, pela linhagem legal, a partir daquele que assume Jesus como pai jurídico, Jesus é descendente dele. Mas Lucas, que tem um objetivo um pouco diferente, que inclusive enfatiza a bênção de Deus para uma série de pessoas que eram relegadas a um segundo plano, Lucas dá uma ênfase, por exemplo, muito pertinente às mulheres, e uma ênfase expressiva sobre Maria. Então a genealogia de Jesus em Lucas segue a linhagem de Maria, porque Maria também é da tribo de Judá, também é descendente de Davi. Então, de um lado ou de outro, Jesus é da tribo de Judá, e ele é da casa de Davi, e é filho de Maria, que é conhecida pelos amigos como Miriam, seu nome hebraico, e o seu esposo, que provavelmente deve ter uns 10 anos a mais que ela, chamado Yosef, que a gente conhece como José e Maria. Ela é mãe, de fato, de Jesus, e assim a gente entende a diferença entre as duas genealogias, já que nem Marcos nem João apresentam genealogias. Entendendo isso, a gente vai agora perceber o que toda essa história da genealogia significa e o que é que Mateus está querendo mostrar e ensinar, e como é que as pessoas receberam esse ensinamento naquela ocasião. A pergunta é: chegamos finalmente à grande etapa final da história, o momento do nascimento do Messias esperado, do filho de Davi. A pergunta é: como é que Deus construiu essa história? Qual é o caminho real? Qual é o caminho por onde foi trilhado o trajeto que chegou no grande rei? A ideia é entender como Deus trabalha, qual é o seu caminho, e quando a gente lê e aprende, estuda, a gente descobre que a história aqui é outra. É uma história bem diferente. É uma história que, na verdade, vai deixar a gente um pouco surpreso, talvez com a pulga atrás da orelha, ou com um camelo atrás da orelha, porque a história é muito peculiar. Veja só, é de a gente assustar, ficar com o cabelo arrepiado, alguns com cabelo, outros que os cabelos já foram arrebatados para encontrar o corpo na eternidade, né? Aí é uma outra história que a gente depois discute num outro momento. O que acontece? Essa genealogia é diferente. É diferente por quê? Porque as genealogias da época, naquele contexto, só tinham nome de homem. Era a prioridade total masculina. As mulheres, tanto no ambiente judaico como no ambiente pagão, elas estavam como
gente de segunda categoria. E a surpresa de Mateus, especialmente ele escrevendo nesse ambiente religioso judaico da sua época, é que ele destaca e aparece vários nomes de mulheres. Ninguém fazia isso, então chama atenção. É uma coisa diferente e é uma coisa que surpreende. É mais ou menos como se Mateus dissesse: eu vou mostrar para vocês aqui o álbum da família do rei. Vamos ver, vamos passar aqui as páginas, as fotos, ver quem é que está nessa grande história maravilhosa. Você já passou por esse constrangimento, né? Você tem aquele primo que é a ovelha mais terrível da família, a pessoa mais difícil, e ele aparece no álbum lá da sua festa, e você, né, aquele que foi preso, que deu problema, um monte de complicação, e você quer passar rápido. Não, isso aí não me lembro o nome dele agora. Rapidamente escapa, né? Ele apareceu naquela festa, não foi convidado, comeu inclusive metade do bolo, deu um monte de problema, aquela coisa toda, e você tenta resolver a coisa. Então, na genealogia de Jesus começa a aparecer algo incômodo. O que essas mulheres estão fazendo aqui, se não é costume de contá-las nessa posição? Nesse ambiente, o tipo de religiosidade que se definiu, apesar da Bíblia mostrar que Deus cria o homem e a mulher, mostrar que Deus agiu pela mão de Moisés, de Miriam, mostrar que ele agiu por Sansão, mas agiu também por Débora, mostrar figuras importantes de homens e mulheres, mostrar a mulher virtuosa de Provérbios 31, que literalmente no hebraico é mulher guerreira, de tanta coisa. Aqui, a maneira de lidar priorizou somente a realidade masculina e a realidade particular do povo. Portanto, era comum nessa época um judeu orar, dando graças a Deus, porque não nasceu mulher e não nasceu gentil. E não entendendo muito bem o foco da maneira de Deus atuar na história, por causa do tipo de religiosidade que se desenvolveu. Mateus então vai assustar todo mundo. Ele traz o álbum da família completo, traz com pessoas que não eram para estar lá. Ele quebra esses paradigmas e vai mostrar para nós a linhagem do Messias, que talvez vai nos surpreender também. O que a gente vai descobrir? Qual é o objetivo de Mateus? Mateus quer dizer que Jesus é o descendente de Abraão. Que descendente é esse? O herdeiro da promessa. Abraão tinha recebido a promessa que ele deveria seguir a ordem, a palavra divina, e ele seria aí, por meio dele, todas as famílias, povos, etnias da terra seriam abençoadas. E Jesus vem cumprir isso, por isso que Abraão aparece. Davi, como dissemos, cumprindo a profecia da aliança, é o rei messiânico esperado. Deus disse que não havia de faltar descendente no trono de Davi, e que ele seria um rei representando Deus, que é o rei sobre toda a terra, e esse governo davídico devia representar Deus e a sua vontade. No entanto, com a desobediência do povo, com o julgamento divino, a coisa ficou complicada, porque houve o exílio, todo mundo foi para a Babilônia, Jerusalém foi destruída, e a pergunta é: o que vai acontecer agora? Será que a promessa de Deus se foi? Será que tudo aquilo que Deus tinha dito para nós, sobre nós, não vai mais acontecer? Então, na época do exílio, que é a grande dor, a grande pergunta, vem a resposta. A resposta é que Deus iria a fazer uma nova aliança. Nova aliança profetizada em Jeremias 31, que é um profeta dessa época. Havia ali claramente a esperança da restauração do povo que havia quebrado a aliança com Deus. Deus haveria de vir para trazer bênção e salvação aos judeus e aos povos e às nações, que também seriam abençoadas, porque a bênção se estenderia a todas as famílias da terra. E aí vamos ver o que Abraão começa a mostrar. Ele começa a mostrar às pessoas, mas ao contrário do que a gente imagina, as pessoas não estão aqui por causa da trajetória positiva e favorável delas, que é o que a gente acaba pensando, né? Olha, eu sou uma pessoa séria, eu trabalho, eu estudo, eu cumpro as minhas obrigações, eu vou à igreja, eu contribuo, ajudei até no projeto da IBNU, fiz isso e aquilo. E é como se Deus assim ficasse meio que em dívida com a gente, e Ele então precisasse de vez em quando colar uma estrelinha a mais no nosso caderno. E muita gente vai desenvolvendo assim a sua realidade sem entender o que é o Evangelho, sem entender qual que é a mensagem fundamental. E aí Mateus começa a dizer, então, olha,
esses que vocês estão vendo na festa do Messias, no almo do rei esperado, começa com Abraão. Quem é Abraão? É o pai da fé? Amém. Mas vamos ver de história direito. Abraão não começa como pai da fé, ele é um idólatra. A tradição judaica deixa claro que o pai dele era um fabricante e vendedor de ídolos. Foi difícil para convencer o pai a sair dessa trajetória. Terá, que era o pai de Abraão, tinha um outro caminho. Foi Deus que agiu na vida de Abraão e começou, conforme Josué 24:2 diz, que os seus antepassados dos judeus, dos israelitas, eram adoradores de ídolos que viviam do outro lado do rio Eufrates. Aí nós continuamos, e tem alguém no meio do caminho que nem tem tanto destaque assim no livro de Gênesis, que é Isaac. A atenção cai sobre Jacó. E quem é Jacó? Uma pessoa complicadíssima. Alguém que se aproveitou do seu irmão no momento difícil para negociar com ele o direito de primogenitura, fez uma aliança com a mãe, enganou o pai para conseguir esse direito, e ele foi chamado de enganador. E Jacó aparece aqui como um que faz parte dessa realidade da trajetória histórica. Depois dos filhos de Jacó, quem que é o melhor? Quem que é o abençoado? Certeza, José. Esse é o escolhido de Deus. Que nada. Não é o José do Egito, não é o José que salvou o povo, é Judá. E Judá tem a história mais terrível possível. Ele acabou coabitando com a própria nora, numa história estranha e complicada, que deu origem ao próximo descendente, que é Pérez, que é filho de Judá com a sua nora, numa das histórias mais estranhas da Bíblia, conforme o relato de Gênesis 38. E depois aparece Boaz. Boaz era um israelita, na época dos juízes, uma pessoa, digamos assim, de bem, mas ele tem a coragem de casar com uma viúva da terra de Moabe, que já tinha casado com um israelita, que tinha saído para morar lá, e a coisa foi tão complicada que morreu o pai, morreram os 2 filhos, ficou só a sogra com a nora, e essa nora vem de fora, de um povo assim, bem amaldiçoado, e a gente não sabe o tamanho da mandinga que tem por trás dessa mulher aqui. E o Boaz casa com ela e se torna uma das pessoas dessa genealogia. Aí a gente continua e vai ver na história o destaque dado a Davi. Mas quem é Davi? O homem segundo o coração de Deus, era uma vez um pastorzinho que se chamou Davi. Pois é, mas Davi é aquele que teve o caso complicado de adultério com Batseba, que aliás nem é mencionada por nome. Ela é a mulher de Urias, um soldado estrangeiro que trabalhava no exército de Israel. Ele, para piorar, para proteger a situação, dá um jeito de matar o marido da mulher, que era Urias. Ele morre, e Davi ainda peca no recenseamento contra Deus, e no entanto, o poder de Deus age na história, e Deus preserva e atua na linhagem de Davi. Depois, nós vamos ver a sequência de Davi. Quem que se espera? Que Davi, Deus venha atuar por meio do filho primeiro de Davi, do primogênito, ou do casamento de Davi. Mas não, quem aparece é Salomão. E quem é Salomão? Filho de Batseba, da mulher exatamente do problema sério do pecado de Davi. E depois, com muitos outros nomes, alguns merecem um destaque de atenção, quando vemos Manassés, filho de Ezequias, que foi um rei bom, mas Manassés era uma espécie de feiticeiro, fez parceria com a Síria. Ele chegou até a queimar os filhos no fogo, num culto pagão. Depois de Manassés vem Amon, que também é um rei perverso, que é o pai de Josias. E agora a gente vê toda essa história, a gente não entende à primeira vista. Mas por quê? No nascimento do rei, no nascimento de Jesus, surge na história um caso absolutamente complicado, porque José está morando numa cidadezinha, num vilarejo que é periferia de uma cidade maior. Ele morava em Nazaré, que fazia parte do ambiente maior onde estava a cidade de Séforis. Nazaré assim, é o lugar distante, é o fim, é a periferia, é tipo Parelheiros, Engenheiro Marcilac, é lá no fim. Não é a parte central, não é o lugar onde as pessoas estão com os elementos mais destacados. Ele está lá e ele vai casar com uma moça que deve ter uns 16 anos, ele deve ser pelo menos uns 10 anos mais velho. E o que acontece?
está tudo muito difícil, a situação dele está de constrangimento social, e Mateus destaca isso. Mas a coisa mais complicada não são esses homens, são as mulheres. E a gente poderia até conversar com os religiosos na época e negociar a presença dessas mulheres aqui. Mas que tipo de mulher? Mulher da escola bíblica dominical. É Sara, é Rebeca, aquelas pessoas de fé maravilhosas, mas não. Quais são as mulheres que vão aparecer? Tamar, que é nora de Judá, que teve filho dele. Raabe, uma mulher que tinha sido prostituta em Jericó. Ruth, moabita, de um povo rejeitado, que não podia participar nem do culto feito ao Senhor no santuário. Batseba, mulher do adultério de Davi. E agora Maria, que é essa moça, muito jovem, na verdade uma adolescente entrando na sua fase juvenil, que aparece grávida numa situação de total constrangimento e vergonha. A gente não entende isso, né? Como é que pode? Imagina Maria, o anjo aparecer, explicar a situação para ela, falar: ok, entendi, está tudo certo. A situação é terrível, como é que ela vai entender isso? E ela se resigna à vontade divina. E a razão para mostrar José e Maria assim é para mostrar que na história, as pessoas que fizeram parte dessa história não é aquilo que o tipo de religiosidade da época esperaria. E aí Maria aparece aqui, uma situação terrível, ela está grávida e vai dizer para todo mundo: olha, foi o Espírito Santo. E o pessoal: era isso mesmo que a gente estava imaginando, com certeza, né? A gente observa e entende esse cenário. Que mulheres são essas? São 5. Surpreendentemente, nesse ambiente de muito orgulho, a partir da realidade peculiar e particular, chama a atenção por 4 delas eram gentias, eram pessoas indignas. Você coloca na genealogia só gente de expressão e de valor maior. Elas nos mostram que Jesus veio não só para os judeus, o que a religião da época estava começando a tentar deixar, que Deus, por ter feito uma aliança com Israel, tinha um relacionamento unicamente particular. É o que a gente faz às vezes, a gente pensa, né, que Deus está preso dentro da nossa única realidade, que Ele tinha vindo para os gentios, que Ele veio para as mulheres. Jesus vai chamar a atenção porque tantas mulheres estão presentes no seu ministério, seguem a Jesus e são atendidas e tratadas pela graça, pelo próprio Senhor Jesus, e que a vida de fé não é uma vida de pessoas que aparentemente têm uma vida socialmente maravilhosa, e que essas pessoas são destacadas na comunidade. Não, Ele veio para atingir e mudar a história de gente imoral e rejeitada. É muito importante, porque quando a gente não entende isso, a gente não entende o Evangelho. Eu tenho visto pessoas na minha vida que, diante de certos quadros, dizem: aí não tem mais o que fazer, aí não tem jeito, esse é um caso perdido, não há o que fazer. Descobre-se rapidamente que ele não andou lendo Mateus, que ele conhece pouco do Novo Testamento, ele não entende qual é a mensagem da graça. Ele acha que pessoas que procuram fazer as coisas certas, que vão à igreja, que contribuem, que ajudam, que não têm vícios feios, que essas pessoas estão mais próximas de Deus, e que os outros são pessoas com quem a gente não tem nada a aprender e, portanto, nada acrescenta à nossa vida. Mateus vai mostrar a mensagem vindo numa outra direção. Na época, numa genealogia, jamais apareceria, como dissemos, o nome de uma mulher, muito menos o nome de um gentil e o nome de alguém que fosse considerado indigno. E que mulheres são essas? Surpreendentes. Tamar, casada com o filho mais velho de Judá. Judá se casou com uma mulher que não era israelita. Os seus filhos tiveram influência de um jeito de pensar que não era o jeito que Deus tinha revelado. Consequentemente, os seus filhos foram numa direção completamente equivocada, e como juízo de Deus, os 2 mais velhos morreram. Mas o filho de Judá deveria, esse direito de primogenitura,
deveria ter sido dado, Tamar deveria ter sido contemplada. Ele morreu sem deixar filhos, esse filho. Tamar sabia da importância da primogenitura, dava direito à porção dobrada da herança da terra, mas ela foi abandonada. O que aconteceu? Pela lei, o segundo filho deveria casar-se com ela e dar continuidade ao direito de Tamar. Mas Judá não fez isso. Abandonou, largou, e ela ficou assim numa situação de abandono e desespero total. Nessa situação difícil, é interessante como a Bíblia é realista. As histórias não são românticas, não são coisas assim inventadas, criadas. São realidades realmente concretas da dor e do sofrimento e da luta e dos nós que as pessoas enfrentam na sua vida. Ela então se veste de prostituta cultual, que havia num ambiente pagão. O Judá sai e se envolve com ela, ela é engravida, e depois, quando o Judá descobre, ele diz: nossa, que absurdo, minha nora fez isso, ela deve ser queimada. Ela diz: pois é, eu tenho os documentos do pai da criança. Quando o Judá descobre isso, a gente vê o caminho de fato do poder de Deus. Ele diz: mais justa é ela do que eu. O nome dele vai significar depois louvor, adoração. Judá se arrepende e realinha a sua postura. Ela acaba sendo abençoada e impressionante. Deus faz questão de colocá-la na genealogia que vai chegar em Davi e depois em Jesus. Raabe, prostituta em Jericó. É interessante que o texto faz questão de enfatizar a antiga profissão dela. E vai mostrar como, apesar de tantos israelitas duvidarem do poder de Deus de mudar as coisas, Jericó, sendo uma cidade cananita de moral baixa, imagina como é que é a vida de uma pessoa como Raabe. Ela foi salva em Jericó, porque contra a descrença de muitos que conheciam a história do poder de Deus, ela crê em Deus e se apegou ao seu povo, e se entregou completamente ao ponto de ser lembrada até no livro de Hebreus. Raabe aparece aqui como uma dessas pessoas nas quais a história foi mudada quando Deus resolveu invadir a sua história. Ruth pertencia ao povo de Moabe. Os moabitas eram terríveis, eles foram um problema na história de Israel. Dificultaram a caminhada do povo na direção da promessa divina. Eles eram nominalmente proibidos de entrar na Assembleia do Senhor, conforme o registro de Deuteronômio 23. Ruth, portanto, como pessoa que era de um povo pagão, de um povo com uma história complicada e de inimizade com Israel, de um povo no meio do qual havia sacrifício humano, era uma excluída da comunhão de Israel. Imagina só, ela conhece a família israelita, morre o sogro, morre o marido, morre o outro cunhado, e aí ela vai voltar sozinha com a sogra, e ela, como gentia, que vai alimentar e trazer de volta a fé que a sua sogra perdeu no meio da dor e do sofrimento. Sendo viúva e pobre, ela se casa com o israelita num livro espetacular, o livro de Ruth. Ela vai ser a bisavó do rei Davi. Batseba, que o texto faz questão de nem dizer o nome dela, porque quer enfatizar exatamente a falha, o fracasso do próprio rei Davi, para mostrar que a história de Deus não é uma história feita pelo poder humano, uma história construída a partir da força e da suposta virtude humana, mas através da ação de Deus, que agiu poderosamente, recuperando e trabalhando na vida das pessoas. Qual é o problema? É que todo mundo é igual. Todo mundo está numa situação de distanciamento de Deus a partir da sua própria maldade. Só que a pessoa não reconhece isso. Então Deus às vezes permite que a pessoa entre numa situação de tremenda crise, para que na sua queda se manifeste o poder redentor de Deus, e Deus constrói a sua história a partir de pessoas neste perfil. Então você imagina essas pessoas que têm um orgulho religioso e que se acham especiais diante de Deus, que é o problema da religiosidade problemática. Agora
vendo essa história e ouvindo o caminho da redenção. Batseba, a mulher do adultério de Davi, é chamada de mulher de Urias. Faz questão de dizer o nome daquele que havia sido morto por Davi. Ela foi a mãe de Salomão, e a sua história tradicionalmente se torna a maior mancha na vida do grande rei Davi, apesar de Davi ter outros problemas e erros na sua história. E aí, agora a gente entende por que elas são mencionadas. Porque Maria, nossa querida jovenzinha Miriam, está em situação muito difícil. Ela diz que teve uma visão muito especial, que um grande anjo apareceu e explicou para ela o que estava acontecendo. E realmente a história deixa a gente absolutamente estupefato e assombrado com o que vê. Por quê? Porque ao se esperar o nascimento do grande rei, a gente esperaria alguma coisa lá, bem nitidamente ligado à glória e ao poder de Jerusalém. A gente esperaria uma coisa muito especial, extraordinária, alguém que vem da casa de Davi. Como assim? Nunca se imaginaria a vida dessas pessoas num lugar, numa aldeia tão distante, lá na Galileia. Não se imaginaria a vida de um José, que a gente chama de carpinteiro, e que era mais ou menos um construtor, um pedreiro melhorado. E junto com essa moça, que além de aparecer grávida e dizer que isso veio do Espírito Santo, ainda diz que um grande anjo explicou o assunto. Além de ter aprontado, ainda é maluca, está tendo visões esquisitas. Ela é grávida, está grávida de modo embaraçoso, constrange José e a família. O próprio José tinha planejado deixá-la, ele mesmo achou que alguma coisa estranha demais tinha acontecido, e a gente vai ver que Deus intervém e José entende. Maria é pobre, simples, desprezada e fica numa situação dessas. Aí a gente entende o que acontece quando Deus resolve mudar a história. Deus agiu na vida de gente rejeitada, gente discriminada e fracassada de verdade. Não sei como é que está a sua situação, sua vida, o seu coração. Talvez você pense e se sinta assim, e até imagine que não há esperança. Ou você está no outro lado, achando que é grande coisa, porque você não é como os demais. Eu conheço gente que diz: eu não vou nem me envolver com fulano, porque não me acrescenta nada. Eu só ando com gente que de alguma maneira possa me acrescentar algo na minha vida. É isso mesmo? É assim que você pensa? Portanto, Deus age na história, mudando o cenário, e a gente descobre que na construção da história da salvação da humanidade, Deus agiu na vida de gente que fracassou de verdade, que não tinha esperança. Ele constrói um quadro bonito, feito com os estilhaços da fragilidade humana. Nós vemos aqui o triunfo da graça, o entendimento da mensagem de Deus. Deus abençoa a sua vida, abençoe o seu coração, o seu entendimento do Evangelho, a maneira de explicar a verdade de Deus, e atingindo a sua vida de acordo com aquilo que a palavra de Deus tenha colocado no seu coração. Que Deus nos abençoe de maneira especial nesta manhã. Se você gostou dessa mensagem, você foi abençoado por essa mensagem, então vai lá, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal e aperte lá o sininho para receber todas as notificações.